Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje vim trazer essa linda decoração, que é o bolo com o tema da Masha e o urso. Esse bolo tá muito tranquilo de fazer, pois tem uma dica muito legal para você que é iniciante, para você que trabalha com bico, né, que quer trabalhar com bico de confeiteiro. Tem uma dica muito legal aí no decorrer do vídeo, tá, gente? Então vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 13 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. Desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo é de beijinho de coco com brigadeiro. Gente, esse bolo ele serve aproximadamente, eu trabalho com ele aqui por fatia. E eu mando para os meus clientes dessa forma. Ele serve de 10 a 12 fatias, tá? Tem gente que diz que ele serve 15, 17, porém eu vendo ele aqui para os meus clientes como de 10 a 12 fatias, tá? Porque se for a minha fatia, eu consigo partir 15, 17. Mas se for a fatia do meu filho ou do meu esposo ou da minha irmã, que não tem noção de corte, não tem noção de como cortar um bolo nesse diâmetro, pode ser que parta 10 a 12, entendeu? Então, por isso, eu vendo meus bolos aqui por fatia. E esse de 15 centímetros de diâmetro por 13 centímetros de altura, eu vendo ele como se fosse 10 a 12 fatias, tá bom? Então, gente, fiz a pré-camada em todo o meu bolo, com chantilly bem batido, bem poroso. Agora eu vou pegar ali um pouquinho de chantilly que eu vou utilizar e vou hidratar ele para poder depositar esse chantilly bem lisinho no meu bolo. Lembrando que o chantilly que eu tô trabalhando é o chantilly Amélia, tá? Quando eu trabalho com chantilly Amélia, eu hidrato ele com leite condensado. Então, coloquei ali um pouquinho de leite condensado e o corante que eu tô utilizando aí é o Rosa Pink da Fab, da marca da Fab, tá? Então, hidratei o meu chantilly, deixei ele bem lisinho, já com a coloração, né? Esse rosa é bem bonito. Agora, eu vou colocar dentro da minha manga de confeitar para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. Para não ir muito para um lado, menos para o outro, tá bom? Então, eu coloco dentro da minha manga de confeitar sem o bico, somente para poder me auxiliar, tá? A aplicação. Então, faço desse jeitinho aí, ó. Coloca um pouquinho em volta, né, do rodapé. Acertei, gente, o nome. No pezinho ali do meu bolo. Depois eu faço uma fitinha aí na parte de cima e venho colocando com um formatinho de zigue-zague. Se a aplicação do bolo dessa forma, é preciso você selar, né? Antes de vir com a sua espátula de alisar, antes de vir com a sua espátula de textura. Então, colocou ele assim, ó, desse jeitinho, formatinho de zigue-zague, é importante você passar a espátulazinha de ferro e vir selando todo esse chantilly na sua pré-camada, tá? Venho selando aí todo esse chantilly para evitar, né, as bolhas de ar de dentro do meu bolo, tá? Que estoure aí, às vezes, quando eu tô passando a espátula de alisar ou finalizando com a espátula de textura. Para você que tem probleminhas aí com a bolha de ar no seu bolo, que de repente do nada aparece aquele buracão dentro do seu bolo, então essa é a melhor forma, gente, para você poder evitar as bolhas de ar no seu bolo, tá? Em seguida, venho passando a minha espátula de alisar, tirando todo o excesso, tentando deixar ele o mais retinho possível. Gente, precisa ficar atento com a parte de baixo do bolo, tá? Sempre quando você passar a espátula de alisar, você precisa olhar ali o que você tá fazendo para o seu bolo não ficar igual uma sainha, tá? Então, a espátula, ela precisa estar sempre retinha. E sempre a parte de baixo do rodapé do bolo, ali do pezinho do bolo, ele tem sim a ficar com um pouquinho mais de chantilly. Então, é importante que você dê um pouquinho mais de atenção nessa parte de baixo do bolo, para o seu bolo não ficar assim, ó, tipo um vaso, né? Um vasinho de planta de ponta cabeça, que fica essa parte de baixo assim, toda cheinha e a parte de cima igual um funilzinho. Então precisa, quando você tá passando ali sua espátula para tirar todo o excesso, alisar o seu bolo,
é preciso prestar bastante atenção nessa parte de baixo do bolo, tá bom? Em seguida, peguei ali, ó, uma espátula de textura, vou passando com bastante calma, com bastante delicadeza. Pode ser a espátula de textura, gente, que você tiver aí, tá? É importante o seu chantilly tá bem lisinho, que as marcações ela fica bem certinha, bem retinha, tá? Vou fazendo aí agora minhas quinas. Gente, só que todas as vezes que eu faço, que eu trabalho com as minhas quinas, ou quando eu faço essa espiral aí na parte de cima, com a espátulazinha de ferro mesmo, o chantilly na parte de baixo, ó, a quina, ela vem um pouquinho para fora. Então, toda vez também que a quina vinha um pouquinho para fora, eu volto com a espátula ou de alisar ou a espátula de textura pro meu bolo, tá? Bem, como esse bolo era a quina um pouquinho desconstruída, então eu deixei desse jeitinho aí mesmo, tá? Mas se você quiser uma quina bem retinha, você vai tirando e se por acaso aparecer, né, se por acaso a quina ela vir um pouquinho para fora, você volta com a espátula de textura pro bolo até a sua quina ficar um pouquinho reta, tá? Gente, agora eu vou fazer a mágica que eu sempre faço para poder fazer o marrom. Gente, eu tô quase comprando corante marrom, porque tá saindo tanta coisinha em marrom aqui pra mim, né? Mas aí, como eu não compro mais o marrom, eu faço essa junção de cores. Ali tem o vestígiozinho do rosa que sobrou, porque aqui é sem desperdício, tá, gente? Tem o vestígio do rosa, então eu coloquei um pouquinho mais ali de chantilly. Coloquei também o corante verde e o corante laranja, tá? Vou mexendo aí para ver se vai dar o tom que eu quero de marrom. Percebi que ficou bem mais esverdeado do que marrom, né? Ficou um verde assim, musgo, acho que é assim que se fala, um verde musgo, um verde, outro verde, né? E como eu queria marrom, eu peguei ali, ó, um pouquinho de vermelho e acrescentei um pouquinho de vermelho. Então, as cores para poder deixar o marrom são essas, laranja, vermelho e verde, tá, gente? Fica esse marrom aí, ó, que vocês vão ver bem bonitão, tá? Mexe bastante até as cores, né, se unir, né, e ficar esse marrom bem lindo que vocês estão vendo aí, ó, que já pegou a cor marrom. Porém, a gente tem que mexer bastante, tá? Juntar bastante essas cores para ficar esse marrom aí muito lindo. Gente, agora eu vou colocar na minha manguinha de confeitar também sem o bico, porque eu vou fazer um cachepô ali na parte de baixo e depois eu vou vir texturando, né, esse cachepô aí com o pincel. Mas precisa, gente, depois que você colocar o marrom no bolo, que você vai fazer como se fosse um cachepô duplo primeiro, né? É preciso, quando você for passar a espátula para selar esse chantilly no bolo, é preciso prestar bastante atenção para você não bagunçar o que já tá pronto, tá? Então, assim, presta bastante atenção. Se for necessário, gente, sentar, ficar de frente, assim, pro bolo, é melhor ainda. Porque todas as vezes que a gente, ó, fiz a minha espátula de textura, né? Fiz a textura no meu bolo, agora eu tô vindo com outra espátula. Porém, essa quantidade de chantilly marrom, ela é mais fina, né? Então, eu preciso ter cuidado com essa espátula rosinha que eu tô levantando e selando a minha cor marrom no rosa. Eu preciso ter bastante cuidado para eu não bagunçar, né, o meu rosinha ali que já está prontinho ali, tá? Então, é preciso prestar bastante atenção. Em seguida, eu venho com um pincelzinho mesmo de silicone, venho só fazendo umas marcações, umas arranhaduras aí, de baixo para cima. Vou fazer 2 vezes, gente, sem lavar o pincel, tá? Porque eu queria que ele ficasse bem marcadinho. Então, eu só venho levantando para fazer como se fosse a árvorezinha, né? O tronquinho da árvore, que eu acho coisa mais linda. Em seguida, eu vou pegar o palitinho de dente e vou fazer uns arranhos aí, ó, um pouquinho mais profundos, mais aleatório mesmo, tá? Cuidado também, gente, é só no chantilly, tá? Cuidado para você não enfiar o palito todo aí dentro do bolo, tá? E se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever aqui no nosso canal e assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante dica legal por aqui, nossos vídeos estão bem legais, tá? Agradecendo a todos aí que estão, é só elogio, gente, e tá muito legal.
né, as pessoas estão gostando bastante das dicas que a gente deixa aqui no meado do vídeo, no finalzinho do vídeo, mas todo vídeo a gente tem uma dica legal, tá? E essa, gente, é uma delas, tá? Peguei ali, eu vou utilizar agora o bico chuveirão para fazer as minhas graminhas. Porém, eu percebi que eu hidratei ali, né, um chantilly e o corante verde, acho que é o verde da Mago, que eu tô utilizando aí, tá? Hidratei um pouquinho para poder fazer a minha graminha. Gente, eu vejo bastante gente com essa dificuldade, mas com o bico 1M, né, na hora de fazer aquela roseta bem bonita, a pessoa faz a roseta, não sabe o que tá acontecendo, que a roseta não fica igual. Aí eu tô usando o bico chuveirão, mas aí dá pra perceber bem certinho o que pode ser que esteja acontecendo com você, tá? Às vezes o corte da sua manguinha, do seu saquinho de confeitar, está interrompendo o desenho que é para sair do bico. Tá vendo aí? Então tem muita gente que deixa, ó, não deixa o bico livre, né? E corta ali a manguinha de confeitar e o bico, a manguinha de confeitar, o saquinho de confeitar fica interrompendo. Então o certo é que seja desse jeitinho, pelo menos um dedinho para fora, né? Um dedinho do bico para fora, né? Aí vocês conseguem ver bem certinho. Porque eu tenho, gente, eu escuto bastante dificuldade de pessoas que, eu não consigo fazer a roseta, eu não tô conseguindo fazer a pitanguinha porque não fica igual. E às vezes tá batendo o chantilly ali em ponto bem firme, tá tudo certinho. Mas quando eu vou ver, é o saquinho, a manguinha de confeitar, o saquinho de confeitar que tá interrompendo, né, o desenho da sua roseta, tá? Da sua roseta, da sua pitanga, ou até mesmo aí como eu mostrei para você, né, do seu bico chuveirão ou chuveirinho, né, de fazer a graminha e a graminha ficar bem bonitinha, tá, gente? Então, se tá acontecendo isso com você, certifica aí se o seu saquinho não tá interrompendo, né, a passagem do chantilly para deixar aquelas marcações bem bonitinhas, tá bom? E não esquece, gente, tem que dar uma olhada lá, porque às vezes tá tudo certinho, aí acaba, né, você sem saber o que tá acontecendo, acaba no final que é o saquinho que, né, não tem espaço suficiente para poder sair, tá, gente? Fiz ali, ó, graminha no rodapé do meu bolo, fiz também na parte de cima. Na parte de cima, gente, eu começo de fora para dentro, tá? Eu venho de fora para dentro fazendo toda a graminha, rodando a bailarina. E agora chegou a hora do nosso topo de bolo, que é o que eu sempre digo aqui, gente, que precisa ter harmonia, precisa ter dedicação. Aí precisa colocar com bastante cuidado, olhar a foto inspiração que o seu cliente mandou para deixar ele todo alinhadinho, tá? Aí eu tô procurando, gente, sou meia cegueta, essa toalha de mesa fica tudo camuflado, aí eu fico igual uma doida aí procurando o topo de bolo em cima dessa mesa. Mas eu consegui achar. Coloquei 2 borboletinhas ali, centralizei o meu topo de bolo bem bonitinho. E assim ficou, gente, o nosso bolo com o tema da marcha e o urso. Olha o tronquinho como ficou lindo. As graminhas também ficaram muito lindas. E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação. E essa foto, gente, eu vou deixar lá no app vizinho, tá? No Instagram, @claudinhafestas com 2S. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.